Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas." Ousadia. Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Salve-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus." Feche seus olhos. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Fala com os teus filhos, conforme o teu querer. Usa, meu Deus, da forma que o Senhor quer falar com a tua igreja. Usa os meus lábios, Pai, que eu seja um instrumento nas tuas mãos. Pai querido, abençoa cada um dos teus filhos que estão aqui nessa manhã, cada um que estão na sua casa, por algum motivo não pôde estar no culto, que o Senhor esteja visitando nesse momento, em nome de Jesus, Pai. Abençoa os teus filhos, Senhor, e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Eu estava lendo e estudando e eu percebi que esse texto ele tem 3 versões diferentes. Nós temos em Mateus. Tem mais alguma, amor? Eu não vi, só... tem Mateus, tem João e tem Marcos. Eu resolvi ler em Mateus porque é mais completa, explica com mais detalhes e eu gosto mais. A de João ela é um pouquinho mais compacta. Um pouquinho mais reduzida, só que resumida. E a de João também. João e Marcos, as duas são resumidas. E eu fiquei pensando que quantas vezes em nossas vidas acontecem situações que são de formas diferentes. Às vezes as coisas vêm para mim, para você, e para mim vem de uma forma, para você vem de outra. Tudo depende da importância que você dá para aquilo. Nós temos aprendido que tudo aquilo que a gente foca, cresce. Tudo que você fica visualizando seu problema, ele vai crescer. A tendência é crescer, é crescer, é crescer. E aqui nós temos um exemplo claro disso. Porque Jesus andando sobre as águas, Pedro diz: "Eu quero ir com o Senhor." Quantas vezes a gente fala que quer ir com o Senhor, quer estar com Ele, quer que Ele tome a frente da nossa situação, quer que Ele tome frente de tudo que a gente tem passado, porém a gente não permite isso. A gente acha que a gente vai conseguir fazer na nossa força e não é na nossa força. Não é da forma que a gente quer. E às vezes as coisas acontecem, mas não é da forma que eu quero. Eu falei isso, acho que semana passada, retrasada, não sei. A gente pede para o Senhor, fala que seja feita a vontade dEle, mas quando Ele faz, a gente fala: "Mas não era dessa vontade que eu queria, era de outro jeito." E aqui nós vemos que com Pedro não foi assim. Quando Jesus falou: "Não é um fantasma, sou eu, porque vocês estão com medo?" Pedro falou: "Então eu quero ir." Quantas vezes na impulsão de querer fazer certo, a gente acaba errando. A gente acaba deixando de fazer coisas que nós deveríamos fazer. E quando o calo aperta, a gente fala, né? A gente resolve procurar ajuda, resolve procurar Jesus. E quando Pedro começa a olhar para a tempestade, quando Pedro começa a olhar para o vento, quando Pedro começa a olhar toda aquela situação contrária que está ali, ele esquece que quem havia dito para ele vir era Jesus. Ele começa a afundar. E
Quem aqui já navegou à noite de barco, alguma coisa assim? Alguém? Então, mas eu acredito que é escuridão total, não é? Imagina você coloca o pé em algum lugar, na piscina, quando a gente vai na piscina, que a gente vai indo mais profundo. Você procura o pé, você acha e não consegue, não dá pé, que fala, né? É desesperador, não é? Isso numa água clara, durante o dia, enfim. Imagina a noite, com todas aquelas ondas, com todo aquele vento, com toda aquela situação contrária. Mas Jesus falou. Quantas vezes Jesus fala para você, não tenha medo, eu estou com você. Quantas vezes de madrugada ele levanta você para orar e ele diz, eu estou com você. Não precisa ter medo. Eu estou aqui. Porque a promessa dele é que ele estaria conosco todos os dias, até a volta dele. Ele prometeu isso para mim e para você. Então, porque às vezes as ondas vêm, o mar começa a dar uma chacoalhada, é bom, água parada dá lodo. Então é bom quando as águas começam a mexer. É sinal que você tem que tomar uma atitude, fazer alguma coisa. Tem milagres que são provocados através da nossa atitude, através da nossa ousadia, através daquilo que realmente você quer para a sua vida. Porque quando está tudo fácil, quando eu estou com dinheiro, quando eu tenho amigos, quando as coisas vão bem, quando está tudo bem, às vezes a gente esquece de adorar aquele que merece toda a honra e toda a glória. Às vezes a gente ganha as coisas, Deus nos dá as coisas não porque a gente merece, é porque Ele tem misericórdia. E Ele dá as coisas para a gente, Ele nos dá saúde, alimento, moradia. Quantas pessoas não têm nem isso? A Cristine foi com a gente para São Paulo na semana passada, retrasada. Ela viu a situação de muitas pessoas lá. Elas não têm nada. E às vezes a gente reclama porque a comida não está quente na hora certa. Porque está sujo o chão. Mas você tem um chão para pisar na sua casa. Quantas pessoas não têm nem isso? Comece a agradecer ao Senhor pelas coisas que você tem. E pare de questionar o que o Senhor tem feito na sua vida. Os propósitos dele são maiores para a nossa vida. Os propósitos dele são grandes para a nossa vida. Se você não está preparado para receber o grande do Senhor, você vai continuar nessa situação. Entenda isso. Eu estava conversando com uma irmã aqui, a gente estava até brincando. E eu falei para ela, às vezes a gente quer algo do Senhor, mas não está preparado. Deus está te preparando para algo grande. Você já pensou se o Senhor coloca R$1 milhão na sua mão, você não tem como gerenciar esse dinheiro todo? Ela falou, ai pastora, mas eu não sei nem o que fazer com esse dinheiro. Eu falei, então tá vendo? Deus está te preparando. Tudo é um aprendizado. Tudo é um preparatório para você ir para um degrau maior. Você está aqui, mas você começa mesmo de baixo. Ninguém começa lá de cima. A não ser as pessoas que são apadrinhadas, mas é um outro caso, não é o que eu quero falar para você nessa manhã. Jesus disse para Pedro, disse para todos aqueles homens que estavam achando que era um fantasma. E quantas vezes de madrugada, quantas vezes durante a noite, quantas vezes durante o dia, durante a semana, as coisas acontecem e você acha que não é a voz do Senhor. As coisas começam a acontecer e você fala, Senhor, será que é o Senhor mesmo? Mas Deus está mostrando que é. Eu brinco que às vezes parece que tem um neon assim de Jesus falando, sou eu, sou eu, sou eu. E a pessoa está lá, próximo, vai para o final da fila e por aí vai. Nessa manhã que você tenha ousadia para acreditar e crer que os milagres são para você também. O milagre não é para a pessoa que está do seu lado. O milagre não é para o vizinho, é para ele também. Mas o milagre também é para você. O milagre é para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Porque Jesus disse para você, vem comigo. Pedro falou, deixa eu ir com o Senhor. Ele falou, então vem. Quantos estão dispostos a ouvir do Senhor nessa manhã? Então vem comigo. Quantos estão dispostos a ouvir do Senhor essa frase? Amém? Glória a Deus.
Então, se você está disposto, o Senhor vai fazer isso com você nessa manhã. Você vai estar atento à voz dele, você vai ouvir a voz dele. E quando ele disser para você, vem comigo, você vai falar, eu vou. Não importa como, do jeito que for, você vai, porque o Senhor Jesus é com você, amém? Você tem orado, você tem buscado, você tem clamado, tem jejuado. Eu não sei da sua intimidade com o Senhor. Eu sei que você age dessa forma. E se você está orando, está buscando, Deus vai te responder. Eu não vi de Gênesis a Apocalipse ninguém que orou e Deus não respondeu. Alguém já viu isso? Porque onde eu leio, onde eu procuro, onde eu estudo, todas as orações foram respondidas. Todas elas, o meu Deus entrou com provisão, entrou com providência e nenhuma ele deixou seus filhos desamparados. Por que conosco vai ser diferente? Por que às vezes você fica orando e falando, Senhor, as coisas não estão acontecendo comigo? Não é que não estão acontecendo, você não está vendo. Tudo está acontecendo. Tudo já está preparado para o seu milagre. Aqui, o vento era contrário, as ondas eram contrárias. Acontece que, às vezes, Deus está mandando a gente ir para uma direção. E você fala assim, mas eu não estou querendo isso não. E aí você começa a nadar contrário à vontade do Senhor. Aí é um problema. Porque se andamos com o Senhor, se nadamos a favor, nadamos com Ele, as coisas são um pouco difíceis. Imagine se a gente tiver contrário ao que o Senhor está falando. Deus, Ele não muda. Jesus, Ele não muda. Ele continua no mesmo lugar. Mas entenda que se Jesus está aqui, eu começo a nadar para longe dEle, eu vou ter que fazer 2 trabalhos. Eu vou ter que ir e vou ter que voltar. É assim ou não é? Jesus, Ele é amoroso, Ele é carinhoso. Em momento algum Ele falou, Pedro, agora você não está acreditando em mim? Afunda aí que você vai afundar, você vai ficar sozinho. Não, Jesus falou, pega aqui na minha mão. Ele prontamente, Ele segurou na mão de Pedro. Eu não sei, a palavra não diz aqui a profundidade que Pedro já estava. Mas Jesus pôs a mão, puxou, trouxe Pedro à tona. E entraram os 2 no barco. E aqueles homens que não estavam acreditando em Jesus, que não haviam crido no milagre que ele tinha feito na praia, eles acreditaram que Jesus é o Filho de Deus. Eles creram em Jesus. E eles creram naquele milagre, mais um milagre que ele fez. Então que você esteja atento à voz do Espírito Santo. Que você esteja nessa manhã confiante naquilo que ele tem dito no seu coração. E mesmo que você tenha dúvida, se você está tendo dúvida nessa manhã, ou se você tem dúvida em todos os dias da sua vida, ore a Deus. Peça a Ele que revele os desejos dEle para o seu coração. Ele vai falar com você, Ele vai dizer para você como que você tem que agir, como que você tem que fazer. Todo milagre que Jesus faz, a gente aprendeu esses dias no congresso, que você não pode pegar o seu milagre e guardar para você. Você tem que fazer um milagre escandaloso. Pastor Gonçalves, ele falou, você tem que gritar. Eu vou contar até 3. Na hora que eu gritar 3, você vai levantar e você vai gritar do tamanho do seu milagre. Porque é assim. Quando nós sentimos dores, quando nós sentimos dificuldades, a gente grita, a gente pede para o Senhor, a gente fala, misericórdia, meu Deus, tem misericórdia de mim. Então, se você está assim nessa manhã, duvidando do que o Senhor tem para a sua vida, não acreditando mais na sua fé, não tendo mais fé, ore a Deus. Peça a Ele para ser com você. Fala, Deus, eu não quero mais essa vida, eu estou cansado disso. Porque eu só estou vendo onda e vento e frio. E as coisas não estão acontecendo. Tome uma atitude. Pedro falou assim, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. E Jesus disse, venha. Que você possa estar atento à voz do Espírito Santo. Que você possa estar atento à voz de Jesus, falando para você, venha comigo, eu estou com você. Eu não vou te abandonar. E se você tem medo, é aquela frase que eu e o pastor sempre fala, vai com medo mesmo. Vai com medo porque é o Senhor que está te mandando. É Ele que está te mandando.
Porque Ele conhece o propósito no seu coração. E todo propósito que nasce no seu coração, se é para honrar e glorificar o nome de Deus, Ele está nesse negócio. Amém? Eu creio nisso. Porque nada que Deus faz, se Deus vê, eu acredito, se Deus perceber que você vai fazer algo que não é para agradar a Ele, Ele não vai permitir, querido. Pode até ser que Ele permita, por um momento. Mas você vai perceber que as coisas não estão acontecendo da forma que deveria. Não estão acontecendo da forma que era para acontecer. E aí você vai entender que realmente aquilo não era de Deus para você. E tomara que você entenda rápido, que você perceba rápido que aquilo não é de Deus para a sua vida e que você tenha tempo de voltar. Mas eu não quero deixar essa palavra triste para vocês. Eu quero que vocês sejam fortes como Josué. Sejam fortes, sejam corajosos. Ouçam a voz de Deus, não tenham medo da voz de Deus. Eu sei que é difícil, eu já passei por situações que a voz de Deus falava tão forte no meu ouvido que eu falava, meu Deus, que coisa é essa? Várias vezes, Deus usou pessoas para falar comigo e eu falava assim, E eu fazia igual a Ana, às vezes eu falava, só ria. Não é, amor? E eu falava, isso daí tem alguma coisa errada. E ia orar de novo. E os caminhos levavam a um só. Então, quando é de Deus, quando as coisas são de Deus para a gente, a palavra diz que as bênçãos vão nos acompanhar. Então, eu estou aqui, a bênção está aqui, ela não vai me largar nunca. Eu posso estar onde for, a bênção vai estar comigo, vai estar com você, vai estar na sua casa. Porque as bênçãos do Senhor é para todo mundo, elas transbordam. É para mim, é para você, é para sua casa, para sua família, para os seus filhos, para todo mundo. Então, quando Jesus olha para você, olhar para você, quando você sentir a voz do Espírito Santo falando, vem comigo, dá a sua mão aqui que eu vou caminhar com você. Eu vou te tirar dessa situação. Ele não vai permitir que você se afogue. Você pode achar que está se afogando, você pode pensar que as ondas vão te cobrir, mas não vai te cobrir. A única coisa que vai te cobrir, que você tem coberto, eu tenho falado isso, é o sangue de Jesus. É somente o sangue de Jesus que está coberto sobre a sua vida. Você só está coberto pelo sangue de Jesus. Você não vai ser coberto pelas ondas. Você não vai ser coberto pelo mar. Você não vai ser coberto por essa situação. Você está coberto pelo sangue de Jesus. Você é mais que vencedor naquele que te salvou, naquele que pagou um preço por você. No Jesus que era, que é, que há de vir. No Jesus Cristo que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Você é filho do Deus vivo. Então pare de achar que as coisas só estão acontecendo com você, porque acontece com um monte de gente. Mas você tem entendimento, você tem ousadia do Espírito Santo de Deus. E você vai falar para essa situação nessa manhã, falar, ó, o Senhor é comigo. Eu sou mais que vencedor. Você vai tomar essa posse dessa palavra e você vai falar para essa situação. O vento está se levantando, o vento é contrário. Pode até achar que você está vendo fantasma, mas você vai falar assim, é Jesus na minha vida. E quando Jesus chega nessa situação, querido, tudo vai mudar. Tudo tem que mudar. É Ele que dá ordem ao vento. É Ele que coloca limite no mar. É Ele que chega e fala, acabou vento. Chega, agora eu cheguei nessa situação. Agora é comigo. Mas você está disposto a deixar o Senhor Jesus tomar a direção da sua vida? Você está disposto a falar para o Senhor, Senhor, pega aqui na minha mão porque eu não aguento mais. Ou a partir do momento que as coisas melhorarem, você vai olhar para Jesus e falar, Deus, legal, agora é comigo. Não haja dessa forma. Não seja ingrato. Nunca se esqueça de onde você estava. Nunca se esqueça de onde você estava e onde você chegou. Porque você não conseguiu nada se não fosse o Senhor na sua vida. Se não fosse Jesus te dando inteligência, fôlego de vida, estratégias muitas vezes. Porque quantas vezes você orou lá no seu trabalho, quantas vezes, mesmo assim, rapidinho, sem ninguém ver, que você achou que ninguém estava vendo, Deus estava vendo. Quantas vezes você pediu para o Senhor te tirar dessa situação, porque você falava, eu não estou aguentando mais. Quantas vezes? E o Senhor foi lá, tão amoroso, tão bondoso, tão generoso. Ele mudou aquela situação. E o que você fez?
Então agradeça a Deus por todas as coisas. Lembre-se do milagre de Jesus por você. Lembre todas as vezes que você estiver quase afundando. Todas as vezes que você achar que você não vai aguentar, você vai lembrar dessa palavra e você vai falar: Jesus, eu quero ir com o Senhor. Eu quero estar com o Senhor. Não no céu, na glória, queridos. Eu quero estar, Jesus, fora dessa situação com o Senhor. Me tira dessa situação. E o Senhor Jesus, você vai sentir o toque dele. Ele vai tocar na sua mão e você vai saber que você não está mais sozinho. Porque tem um Deus amoroso, um Pai amoroso, um Deus que está no céu, pronto a nos atender. Pronto. Eu falei sobre o milagre porque aqui, no último versículo diz: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. O seu milagre vai ser tão grande, vai ser uma coisa tão generosa, vai ser algo que você não está esperando e não tem que esperar mesmo, porque as coisas de Deus é no tempo dele, na forma dele, que quando acontecer, essas mesmas pessoas que têm dito para você que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que o seu milagre é muito grande, que você não tem condições, vai olhar e vai falar: nossa, Deus é bom mesmo. Porque não tinha condições, mas Deus proveu e o milagre aconteceu. Amém? Eu creio que essas coisas vão acontecer. E você vai nos procurar e você vai dar esse testemunho aqui no altar. Porque quando você não tem medo, você coloca o pé, Deus coloca o chão. E Deus coloca o chão e Ele provê em todas as coisas. Aleluia. Fique de pé no seu lugar nessa manhã. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos nesse momento.